Eu já me senti muitas vezes preso dentro de um loop de sempre ceder aos prazeres imediatos. Aos jogos, aos filmes, às redes sociais, à comida que é hiper palatável. Eu me sentia sempre cansado, eu procrastinava muito. Eu tinha essa vontade de voltar a focar, essa vontade de estudar. Eu tinha esse conhecimento de que essas coisas não fazem bem assim pra você. Eu tinha o conhecimento de que muito TikTok, muito Instagram tira o seu foco. Eu tinha o conhecimento de que eu devia fazer outras coisas para melhorar o meu cérebro, melhorar a minha saúde mental, mas a preguiça sempre me vencia. Eu sempre acabava indo, sei lá, jogar, fazer qualquer outra coisa ao invés disso que eu tinha a intenção de fazer. E quando eu tava preso nesse loop, eu já fiquei preso várias vezes, eu fico sem energia para tentar sair desse loop. Eu já tive em vários momentos que eu devia fazer algum hábito, eu devia trabalhar, eu devia focar, devia gravar vídeo, escrever, mas eu ficava dando desculpas. Por exemplo, assim que eu acordo, eu sempre vou meditar. Mas tiveram períodos nesses tempos que eu tava preso nesse loop e sem energia que eu não conseguia, não queria. Eu acordava, aí eu dava desculpa, tô muito cansado. Aí eu voltava a dormir um pouco mais. Aí quando eu acordava de verdade, eu pegava no celular e ficava fazendo qualquer outra coisa, além de fazer aquilo que eu devia ir fazer, que era meditar. Ou então aí eu ia pra academia. Por exemplo, eu levantava, me esforçava para tentar seguir com o dia, para ir para a escola, para trabalhar ou para estudar e comer, me forçava e com aquele corpo mole ia para academia e na academia eu ficava mais um pouco motivado e pensava, ah, não, quando eu chegar da academia, quando eu chegar em casa, aí sim eu vou meditar, vou meditar. Aí eu vou meditar e vou ler. E eu chegava da academia, batia o cansaço e eu não meditava e nem lia. Eu voltava, às vezes eu deitava na cama, pegava o celular, sei lá, eu comia alguma coisa e ia ficar vendo e a preguiça acabava me vencendo, eu acabava me distraindo totalmente. Meu cérebro sempre escolhia alguma coisa mais atraente. Eu muitas vezes dava essa desculpa de que eu ia descansar, só que eu ficava me estimulando, eu ficava jogando, eu ficava vendo filme, vendo série, fazendo qualquer outra coisa além de descansar, sabe? Usando isso como desculpa pra ficar fazendo esses hábitos ruins. E recentemente eu tava numa recaída, eu fiquei nessa por uns bons meses ali, depois que eu parei de gravar uns vídeos aqui pro canal, ali no final de 2025. Aí eu parei um pouco, aí mês passado eu voltei a gravar, mais ou menos, né? Não sei, acho que foi final de maio. Mas nesse tempo aí, e que eu fiquei preso dentro desse loop, alguma coisa tava sugando muito minha energia. Eu tava naquela situação e eu pensava, nossa, eu tinha tanta energia, pra onde foi minha energia? Será que eu tô ficando velho? Mas aí eu decidi recomeçar bem devagar mesmo. Eu, sabe, resolvi parar de dar essa desculpa pra mim mesmo de que eu ia descansar, que eu precisava de mais descanso, que eu precisava ficar mais tempo parado por causa dessa falta de energia. É algo bem contraintuitivo mesmo. Parece que essa falta de energia, que essa preguiça, você resolve ela descansando. Mas eu resolvi fazer o contrário, eu resolvi recomeçar bem devagar. Parar de dar essa desculpa pro meu cérebro de que eu preciso só de descanso e eu recomecei vendo vídeos educativos. Eu fui vendo qual tipo de conteúdo eu consumia quando eu tava com muito mais energia. Quando eu tava gravando os vídeos aqui pro canal, quando eu tava saindo mais, quando eu tava com a saúde mental 1000 vezes melhor. Aí eu fui voltando a ver esse conteúdo. Aí eu fui vendo, eu fui lembrando das coisas, sabe? Eram coisas que eu já sabia, só que por algum motivo aquele estado tinha roubado essa informação do meu cérebro. É como se a preguiça tivesse jogado um monte de névoa no meu cérebro e eu não conseguisse pensar direito e lembrar das informações úteis que iam me fazer sair desse estado. Então eu fui recomeçando, eu fui vendo os vídeos educativos e fui relembrando. Aí eu lembrei da dopamina, do nosso sistema de dopamina. E era justamente isso que estava me esgotando tanto. Que meu sistema de dopamina estava completamente frito, eu estava completamente esgotado. Aí que eu percebi, eu aprendi que já como
meu sistema de dopamina estava esgotado, consequentemente fazendo a minha mente, o meu cérebro ficar esgotado, isso me botou naquele loop. Então eu aprendi que um cérebro esgotado sempre vai fazer as escolhas fáceis, sempre vai ceder por um caminho fácil. É muito difícil um cérebro que está exausto, que está hiperestimulado, tentar fazer algo difícil. É quase impossível uma pessoa que está naquele estado que eu estava escolher o caminho mais difícil, mesmo ela sabendo que esse caminho mais difícil vai tirar ela dessa situação, vai fazer a vida dela 1000 vezes melhor. E era exatamente nessa situação que eu estava há uns meses atrás. E por que isso acontece? Porque um cérebro, eu não sei se você já ouviu falar do sistema de dopamina, mas eu vou explicar. Por que um sistema de dopamina esgotado vai te fazer ceder para as coisas fáceis? Basicamente, a dopamina ela tem a ver com motivação. Então, ela tem a ver com o desejo de fazer as coisas. E a gente tem uma base de produção de dopamina no nosso cérebro, nesse nosso sistema, que é basicamente o quão motivado a gente é naturalmente. Essa base ela pode ser mais alta ou mais baixa, dependendo do quanto você estimula esse sistema. Os prazeres imediatos, como pornô, como jogos, como as redes sociais, eles vão hiperestimular esse sistema, então eles vão fazer a produção de dopamina acelerar e subir muito. Só que depois de você fazer essas atividades, basicamente estou resumindo de um jeito bem básico aqui, a produção de dopamina vai diminuir e a nova linha de base agora do seu sistema, do seu cérebro, vai ficar abaixo do que era antes. E a cada vez que você faz esses hábitos, sua linha de base vai ficando cada vez menor. Sua motivação natural, assim, durante o dia, vai diminuindo cada vez mais. E é por isso que eu tava me sentindo daquele jeito, exausto, com preguiça, só pensando no próximo prazer, só pensando no próximo jogo, na próxima série, na próxima comida. Se bem que a dieta eu consegui manter, por algum milagre eu consegui manter a dieta e o treino. Isso é muito interessante porque muita gente acha que a dopamina tem a ver com o prazer. A dopamina está muito mais relacionada com a busca pelo prazer, com a busca, a motivação, o desejo, a vontade. Tem um estudo, acho que ficou bem famoso, eu não sei, acho que muita gente também não conhece, não vejo ninguém basicamente falando sobre esse estudo, que eles fizeram assim, eles pegaram ratos, né, e eles conseguiram de algum jeito parar o sistema de dopamina do rato, então parar completamente a produção de dopamina no cérebro desse rato. E eles colocaram uma comida lá pro rato, alguns centímetros assim dele, literalmente, tipo, centímetros assim de alcance dele, assim. E ele não tinha motivação nem para estender a mão e comer a comida. E alguns ratos, acho que eles morreram, alguma coisa assim. Eu não sei qual foi o fim deles, mas os ratos não tinham motivação, não tinham vontade de ir pegar a comida que eles precisavam, que é o instinto deles de sobreviver. Mas tem algo interessante, tem, sabe, um detalhe, assim, uma outra perspectiva muito interessante. Que quando eles pegaram essa comida e botaram na boca dos ratos, eles comeram e eles sentiram prazer. Eles estavam analisando o cérebro desses ratos e viu que no cérebro deles tinha atividade de prazer. Então, mesmo sem motivação, a gente ainda consegue sentir prazer. Só que o que vai dar prazer pra gente, o que vai motivar a gente para fazer as coisas, a linha vai ficando cada vez mais alta, né, de coisas que nos dão prazer, e a nossa motivação vai ficando cada vez mais baixa. Então, como a gente corta esse ciclo? É simples. É parar de fazer essas gratificações instantâneas que estão roubando a nossa motivação. E é muito, muito mais fácil falar do que fazer. Eu já tive, sabe, eu já recaí, já voltei às redes sociais, já voltei a jogar várias e várias e várias vezes e já parei, voltei e parei. E agora eu vou fazer de tudo. Estou pesquisando bastante sobre dopamina, então agora eu estou até gravando aqui, tentando passar um conhecimento bom.
quando você entende que toda vez que você entra no TikTok e fica lá vendo um monte de vídeo, toda vez que você vai jogar, você tá roubando sua motivação, esses hábitos se tornam muito, muito menos atraentes. Se você lembrar desse conceito do seu cérebro tá se esgotando com isso. Você não tá tendo felicidade, você não tá sendo feliz jogando tanto, vendo tanto vídeo, hiperestimulando o seu cérebro. Não, você só tá esgotando ele, você só tá roubando a motivação dele. Vou falar algo importante aqui. É fato que todo mundo faz esses hábitos. Todo mundo. Não dá pra ignorar isso. Olha aí fora, você vê quase todo mundo, quando tá entediado, pega o celular e começa a mexer, entra no Instagram, entra no TikTok, começa a ver coisa. Mas, mesmo assim, é importante tomar cuidado. Mesmo assim. Porque é importante saber disso. Eu acho que todo mundo devia ter essa informação. E todo mundo devia tentar parar de usar tanto essas coisas. De estimular tanto o seu sistema de dopamina. Sabe, é visto como algo normal e todo mundo faz. E quando você não faz, quando você desinstala o TikTok, você desinstala o Instagram, parece que você fica de fora de diversão e parece que... Mas eu prefiro proteger meu cérebro. Ter um cérebro mais saudável, conseguir ter mais foco para trabalhar mais, para estudar mais e ter minha vida alinhada com isso. Agora, tem vezes que é totalmente, aceitável você, consumir essas coisas. Por exemplo, você tá lá com a sua família e sua família quer jogar contigo. Você não joga com eles faz um mês. Então é totalmente normal, sabe? Você vai lá jogar por 1-2 horas e você jogou porque você tava com a sua família. Se você jogou porque era uma atividade social. E a solidão é literalmente a coisa que mais piora a sua saúde mental, literalmente piora a sua saúde física também. Então, se você for fazer algo social e que não seja tão frequente assim, que vá piorar, vá te deixar nesse ciclo que eu acabei de expor, então é aceitável você fazer. Por exemplo, vou dar um exemplo recente meu. Eu passei a noite na casa de um amigo e nessa noite eu não dormi, porque a gente ficou lá, a gente ficou jogando, a gente ficou conversando, a gente ficou ouvindo música e a gente não dormiu, a gente sabe, conversando foi bem legal, ficou jogando jogo de tabuleiro, mas acabei fazendo esses hábitos de gratificação instantânea. Eu joguei, eu comi besteira, eu fiquei até tarde, eu não dormi. Mas é algo social, é algo em grupo e tem uma nuance aqui também, que você fazer algo em grupo não deve ser uma desculpa. Ou sei lá, todo dia você tá lá jogando, todo dia você tá lá fazendo um monte de coisa. Não. Só que você não pode deixar isso atrapalhar o seu cérebro, não pode deixar isso te fazer entrar nesse loop que eu falei. Então você tem que reduzir os danos disso. Isso não pode de jeito nenhum atrapalhar o seu progresso, o seu foco, a sua saúde mental. Então o que eu fiz, mesmo tendo feito esses hábitos? No outro dia, eu dormi o dia inteiro, dormi muito, e eu fiz, igual eu falei no outro vídeo de rotina, eu fiz o mínimo viável possível. Então, no outro dia, eu dormi muito, aí eu meditei um pouco, li um pouco, não consegui trabalhar, que meu cérebro eu estava completamente exausto, eu tinha hiperestimulado, eu estava sem motivação, aí eu dormi de novo, aí no outro dia eu ainda não estava me sentindo tão bem assim. E eu fui só voltando aos poucos, fui criando, voltando para minha rotina aos poucos. Mas nesse outro dia, depois do dia que eu tinha dormido o dia inteiro, o meu cérebro, eu senti isso, essa vontade de jogar de novo. Já joguei, posso voltar a jogar. Consumir um pouco de conteúdo, eu já fiz isso. E também isso somado a estar exausto. Então meu cérebro estava querendo pender para esse lado desses prazeres imediatos. Só que eu consegui resistir a isso, porque eu entendi esse conceito. Meu cérebro tá esgotado, ele vai querer ir pro caminho mais fácil. Ele tá cansado, então não vou dar essa opção para ele. Fiquei longe assim do computador, fiquei longe até do celular também. E eu fui fazer outra coisa, algo que não sugasse tanto minha energia, que não demandasse muita coisa de mim.
não tentei trabalhar direito, não tentei focar muito, estudar, não tentei fazer isso. Aí, ao invés de tentar fazer isso, eu fui treinar, que pra mim é algo mais fácil já. Eu saí com a minha família, a gente foi fazer alguma coisa, a gente foi no shopping. Aí depois eu fiquei vendo um jogo com a minha família. É algo de alta estabilidade, é ficar ali com a minha família. Não demanda tanta energia, é algo mais tranquilo. Não tô hiperestimulando meu cérebro, tô lá tranquilo com eles, conversando. E isso já senti meu cérebro restaurar muito melhor do que quando eu tava preso no loop e dava a desculpa que eu precisava descansar, mas eu ficava me hiperestimulando. É importante você ter essa distinção do que realmente vai te fazer descansar, que são essas atividades de pouca resistência, são fáceis de fazer, e alta estabilidade, que não tem muito estímulo, que faz seu cérebro ficar ali focado, relaxado, como ler. Ler para algumas pessoas pode ser difícil, mas você ler, você fazer um café e você tomar, você fazer um chá e você tomar, você talvez limpar a casa. Fazendo isso, dando o seu cérebro um tempo para você descansar. Depois, né? No meu exemplo, tá? Eu dormi fora, né? Meu cérebro, depois eu fiquei com o cérebro totalmente exausto e ele já estava querendo ir pro caminho mais fácil. Não dei essa opção para ele, eu dei a opção de vamos descansar, mas descansar de verdade, fazer um hábito, fazer alguma atividade de alta estabilidade, pouca resistência. Aí depois disso, de ter passado tempo com a minha família, eu fui dormir, acordei muito mais tranquilo, com muito mais energia, já tava com meu cérebro restaurado. Aí eu vim escrever esse vídeo, contar essa experiência desse ponto, que é um cérebro esgotado sempre vai ceder pro caminho mais fácil. Então sempre toma cuidado com isso. Quando seu cérebro estiver esgotado, você percebe que ele tá querendo, dando desculpa para você fazer a gratificação instantânea, descansa, fica longe dos estímulos, fica longe porque só vão te botar naquele loop de novo e faz um hábito bom, faz alguma atividade boa que não demanda tanta energia de você, que você vai descansar e no próximo dia ou depois de um tempinho você vai ter muito mais energia para voltar e resistir completamente a esses hábitos, não ter mais essa vontade. Beleza? Esse foi o vídeo. Espero que ficou claro aí a mensagem. Eu acho que todo mundo devia se importar com o seu sistema de dopamina, porque você alinhar sua vida a não hiperestimular, a ter mais motivação, é tipo um superpoder hoje em dia. É algo muito importante. Esse seria o jeito normal de viver, né? Sem redes sociais, sem tanto estímulo. Mas a tecnologia, ela tem os seus lados bons e tem os seus lados ruins. Então vamos fazer o possível para evitar os lados ruins e maximizar os lados bons. Tchau!